A cada 30 minutos, você bem informado e, é claro, mais uma edição do Coliseu da Guardiã, especial Eleições 2022. E olha, eu recebo aqui em nossos estúdios mais uma mulher. Ela é candidata a deputada federal, dessa vez por São Paulo. Foi ministra também, né? Ministra, deputada federal, vereadora, presidente de partido. Tá no PTB? PTB. Cristiane Brasil, seja muito bem-vinda aqui nos estúdios da Rádio Guardiã. Muito obrigada, Gabi. E boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite para todos os ouvintes especiais da Rádio Guardiã da Notícia. Muito bom estar aqui com vocês. Me conta uma coisa, você é candidata a deputada federal, dessa vez por São Paulo. Mudou para cá, tá aqui mesmo? Pois é, inclusive eu quero em primeiro lugar dizer que finalmente eu estou te conhecendo pessoalmente. Já conheço a Gabi já tem anos e a gente já tinha combinado várias entrevistas, mas finalmente a gente conseguiu realizar pessoalmente e eu estou conhecendo a Gabi pessoalmente. Conheci ela só pro WhatsApp e é muito legal conhecê-la, viu? E, bom, já tinha vários amigos em São Paulo e sempre gostei muito de São Paulo, já estava meio desiludida com a política, depois justamente do que aconteceu comigo em 2018, depois da nomeação de ministra, que eu fui, tentaram destruir minha reputação e tal. Aí eu falei, não, chega, vou embora, vou estudar, vou fazer meu mestrado, vou ficar lá em São Paulo com meus amigos e tal. Aí mudei para cá no ano passado, no início do ano passado, pensando eu que estaria longe da política, pois eu caí no berço dela, porque São Paulo é o berço das revoluções, é o berço da política, é aqui onde os bandeirantes ganharam o Brasil para os brasileiros, é aqui a terra dos revolucionários, não podia ser diferente, é óbvio, né, que eu não consegui ficar parada, ajudei a nova gestão do PTB, que sucedeu Campos Machado, a remontar o partido dentro dos novos valores que nós defendemos, valores esses que são conservadores e tal. E depois acabei sendo convidada pelo partido para vir candidata. A princípio eles queriam que eu viesse ao Senado e até semana passada eu estava pré-candidata ao Senado, inclusive a convenção passou e eu continuei candidata ao Senado, só que depois disso o Tarcísio chamou, o pessoal da majoritária chamou a gente para conversar e o PTB entendeu que de repente era melhor eu dar um passo atrás, voltar para ser deputada federal, porque nessas eleições os votos femininos eles valem por 2, tanto para tempo de televisão quanto para fundo partidário. Então valeria mais a pena para os partidos eu ter um mandato como federal do que dividir os votos para o Senado de direita junto com Marcos Pontes. Então abri mão de boa e estou aí candidatíssima. Candidata, como é que está estruturado o PTB, então, aqui no estado de São Paulo, né? Já que você participou aí dessa reestruturação, o PTB mudou completamente, né, de cara. Não é só no São Paulo, não. Mudou nacionalmente. A gente fez uma reestruturação que trouxe o PTB realmente para o âmbito da direita, né, para o espectro da direita, defendendo, por exemplo, uma das principais bandeiras que eu acho que é um grande diferencial é que é o único partido, mesmo com todos os outros que se dizem cristãos, que vai investir e que vai defender os cristãos. Ele é contra a cristofobia. E para quem não acredita que hoje nós temos cristofóbicos, vai aí uma dica. Tenta você que é cristão, que é evangélico, dizer um glória a Deus ou impulsionar um post seu nas redes sociais, defendendo a sua igreja, defendendo a abertura da sua igreja, para ver o que acontece. Imediatamente, o seu post que você deseja impulsionar, ele se torna discurso de ódio, você não consegue. Então, assim, se você acha que você tem liberdade no Brasil hoje para dizer que você é cristão, para pensar se tem mesmo, porque nós estamos vivendo um cerceamento da nossa liberdade de opinião e da nossa liberdade de credo. Então, nós somos estatutariamente contra a cristofobia. Um outro que eu acho muito interessante também, único partido da América Latina que defende a vida da concepção até a morte natural estatutariamente. E o que isso significa? Significa que quem vier candidato pelo PTB, quem se eleger pelo PTB, quem for dirigente do PTB, não vai poder ser favorável ao aborto. Se for, ou vai ser suspenso do seu mandato, ou vai ser expulso do partido, ou vai sofrer qualquer outra sanção prevista no nosso estatuto e não vai ser legal. E não concorre mais pelo PTB, pode ter
ter certeza. Não tem como defender a morte de crianças no ventre materno e também ficar no PTB, porque é uma mudança estrutural importante, Gabi, porque até agora, até recentemente, a população ainda não viu isso acontecer, vai ver a partir de agora. Os partidos não faziam essa vinculação dos candidatos, dos eleitos, com as suas propostas estatutárias. Então, cara, se elegia pelo PTB, sabendo que nós defendemos a vida da concepção à morte natural, e pouco se lixava ele depois de votar questões que fossem contrárias ao partido. E isso faz com que o eleitor se afaste do parlamentar. Se afaste porque ele começa a ver que o cara se elegeu defendendo uma coisa e vota outra. Porque chega lá na Câmara, chega nas câmaras, nas assembleias estaduais, nas câmaras municipais, ao invés dele continuar a que está escrito no nosso estatuto, ele vai e começa a fazer os acordos locais, acordos de comissão, acordos com as suas casas legislativas e esquecem do partido. E antes não sofriam nenhuma sanção. Agora, quero ver agora, você perde a cadeira, meu filho. E suas bandeiras, então, uma delas é essa contra a legalização do aborto, né? Que eu acho que essa é uma polêmica aqui no nosso país, que está sendo discutida e que deve voltar, né, no próximo mandato aí para pauta. E quais outras bandeiras você deve levantar, Cristiane? Nós somos completamente contra a ideologia de gênero, tá? Pra gente esse negócio de pronome neutro não existe, é homem e mulher, não existe ali, pelo menos na questão administrativa, na questão do português, essa história de mudar a língua portuguesa para agradar a minorias, realmente é uma transgressão da democracia, porque a democracia é realmente a vitória, não a vitória, mas assim, que a vontade da maioria prevaleça sobre minorias, tá? E nós, brasileiros, que fomos colonizados e temos a língua pátria, né, como português, não queremos que agora seja todes, por exemplo, né? Bem-vindes. Não, ou é bem-vinda ou bem-vindo, mas bem-vinde não dá. Então, assim, não que a gente não vá respeitar a diversidade, não que a gente não vá respeitar o indivíduo, mas daí a termos que toda hora sofrermos o preconceito de querermos fazer com que a nossa vontade, que é de maioria, seja respeitada sobre vontade de minorias, por favor. História de banheiro unissex, tá? O paraíso dos pedófilos. Pedófilo se veste de mulher, entra no banheiro de mulher e vai lá, faz mal para uma menina, uma mulher. Ou um taradão resolve se vestir de mulher, entra no banheiro de mulher. O que as pessoas vão poder fazer se passar essa legislação de banheiros unissex? Quero saber. Essa é a sua missão em Brasília, caso você seja eleita deputada federal por São Paulo? Olha só, são algumas das missões. Fora isso, nós sempre seremos contrários a qualquer possibilidade de o Brasil se tornar uma Venezuela, do regime comunista ser imposto no Brasil, tá? E nós não vamos permitir, seja com a vitória do Bolsonaro, ou caso aconteça uma desgraça nesse país e o maior bandido do mundo, o mais corrupto de todos, venha ocupar o lugar, o posto mais importante no nosso estado, nós faremos o possível e o impossível para que ele seja apeado de lá direto para a cadeia, que é o lugar onde ele tem que estar, e não no governo. 16h09, Cristiane Brasil, candidata a deputada federal pelo PTB aqui no estado de São Paulo. Candidata, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. Olha, eu sou advogada, sou mãe de 2 filhos já criados, graças a Deus. Meu filho tem 26, vai fazer 27 agora. Minha filha faz 24, cruz credo, tô ficando velha, galera. Mas eu sou ex-atleta, faixa preta de karatê, e tive uma experiência política bem, assim, digamos, robusta. Eu comecei sendo secretária dos idosos e foi assim, me apaixonei pelo tema, porque idoso é uma delícia.
E quem pensa que idoso é só tristeza, é só doença, é só baixo astral, porque não conhece a galera da terceira idade, cada vez mais independentes, cada vez mais curtindo a vida. Tanto é que tá faltando avó no mercado hoje, né? As avós modernas, os avós modernos, eles não querem ficar em casa cuidando de netinho, não, meu filho. Eles Não querem mesmo. ir pro baile da terceira idade. Então eu fiz assim com que a política pública de promoção da saúde, para que os idosos tivessem autonomia, independência, para poder fazer todas as atividades da vida normal, sozinhos e curtirem a vida, eu fiz no Rio de Janeiro. Eu cuidei de quase 500.000 de idosos, vocês têm noção disso? Foi assim a fase mais legal da minha vida. Eu fazia baile, mas não era bailinho de 100, 200 pessoas. Gente, meus bailes tinham 4.000 pessoas. E eu, assim, cantava com eles, eu dançava com eles. Eu botei, sabe essas academias nas praças que tem aqui em São Paulo, tudo que é buraco, e que foi copiado aí pelo Brasil inteiro? Na verdade, começou lá no Rio de Janeiro. Eu, além de incorporar isso nas praças do Rio de Janeiro, que é um lugar incrível, porque as praças realmente são super frequentadas lá, eu também desenvolvi os aparelhos. Eu não me contentava com aqueles aparelhinhos normais. Eu tinha que inventar os meus, eu tinha que testar os meus com universidades. Então, fizemos um grande número de estudos e pesquisas sobre envelhecimento nessa época. Então, foi ótimo. Dali, virei vereadora uma vez, me reelegi vereadora e pela terceira vez vereadora. Aí eu falei, bom, eu já criei meus filhos, acho que agora já posso fazer uma missão mais, assim, importante em termos de política para o Brasil. Foi a primeira vez que eu quis realmente assumir o posto de deputada federal, me elegi com bastante voto e fui para Brasília, onde virei presidente nacional do PTB, ou seja, mal entrei de deputada, virei presidente nacional do partido. Eu não tinha tempo nem de nem de dormir, nem de comer. Eu tinha tempo. Eu sei bem isso. Nossa, era uma loucura a minha vida. Mas foi uma experiência muito incrível. Em 2016, eu fui a primeira mulher, a primeira deputada a aderir ao impeachment da Dilma e fui uma das organizadoras de todo esse processo. Inclusive, enfim, aqui em São Paulo, vim algumas vezes conversar com o Michel Temer para falar com ele, ô Temer, tá na hora de você conspirar. Ele, eu não quero passar como conspirador. Eu falei, meu filho, não é passar como conspirador, tá na hora de você escrever uma carta para o país. Ele escreveu aquela Ponte para o Futuro, foi uma ideia nossa do PTB que a gente fez junto com ele, entendeu? E assim, acabei sendo indicado, inclusive, para o Ministério do Temer. Aí começou toda aquela ordem de maldade, aquele negócio, tudo bem, Lava Jato foi incrível, porque acho que o grande ponto positivo da Lava Jato foi porque ela conseguiu despertar milhões de brasileiros para combater a corrupção. Tá? Foi o grande ponto. O ponto ruim foi os procuradores perderam a mão, os juízes perderam a mão, o Moro virou um louco completo, largou a carreira dele para tentar criminalizar todos os políticos como eu, que já eram mais antigos e que não tenho nada que desabone meu caráter e minha conduta, a não ser o que a imprensa tenta fazer contra a gente, porque eles criam fatos, eles repetem os fatos à exaustão e aí o que eles falam se torna verdade, entendeu? Então, tentaram fazer uma desconstrução da minha imagem, da minha reputação, teve uma chicana jurídica patrocinada por aquela ministra nada legal com as mulheres, uma nojenta Carmen Lúcia na época e tal. E foi isso. Aí eu acabei me desgostando um pouco da política e tal. Naquele momento, vou fazer meu mestrado, quem sabe aí eu lá na frente volte, mas não consegui parar, não. Voltou para São Paulo. Agora eu estou aqui no berço das revoluções e no berço da política nacional. Você acha que faltam mulheres aí com pulso agora para ajudar a comandar esse país, ajudar nas decisões, e especialmente aqui no estado de São Paulo? Como é que você enxerga o estado de São Paulo hoje? Eu acho que ainda o estado de São Paulo tem assim, muita dificuldade de colocar mulheres em postos chaves na política, tá? Mas não é só um fenômeno de São Paulo, não. Isso é um fenômeno nacional. Ainda faltam realmente muitos e muitos anos para que a gente consiga ter uma paridade política como os homens, porque as mulheres realmente aqui têm menos poder aquisitivo, não têm a ajuda dos homens para criar os filhos em casa, nem dos homens, nem da família, nem da sociedade.
e nem do Estado, né? Se o Estado também ajudasse as mães a poderem ter as suas carreiras, eu acho que as mulheres conseguiriam dividir melhor essa tarefa que é tão incrível, que é cuidar dos seus próprios filhos, de forma a ocupar espaços importantes na política. E é importante essa ocupação de espaço pelas mulheres, porque, por exemplo, quem é que sente mais a dor de uma mãe, uma mulher, uma filha que foi assassinada por um companheiro, um ex-companheiro, do que a própria mulher? Que vê ali as dificuldades do dia a dia, que sabe que muitas vezes num relacionamento a mulher ela acaba ficando à mercê do homem até economicamente, porque ela tem menos possibilidade de conseguir um bom emprego, uma boa renda, porque o próprio fato da divisão de tarefas, dela ser mãe e funcionária, mãe e empresária, dificulta muito a criação dos filhos, e ela muitas vezes opta ou por um ou pelo outro, porque não tem condição, né? E aí, com isso, nós temos aí as mulheres ganhando menos, em postos menos importantes, e isso a gente tem que, com o tempo, com políticas que possam fazer realmente de equidade entre oportunidades para homens e mulheres, a gente consegue fazer com que isso aconteça. Como eu falei aqui, né? Para ir para Brasília ser deputada federal, primeiro eu tinha que fazer minha filha mais nova ter 18 anos. Enquanto minha filha não tinha 18, eu falei, não, vou ficar no Rio, vou ficar pertinho. Você acredita que o estado de São Paulo é a locomotiva do Brasil? Eu tenho certeza que é o coração do Brasil, e o Brasil começa na Praça da Sé, na Igreja da Sé ali, onde tudo realmente, a cidade cresceu e se desenvolveu, e a locomotiva do Brasil é São Paulo. Você vê aqui, São Paulo, quem quer trabalhar, trabalha. Quem quer oportunidade, tem. Que é um estado que gosta de pessoas que gostam de trabalho. Então, isso me encantou muito, gente. Quando eu resolvi vir para São Paulo, pode ter certeza, muito disso foi que aqui você senta na mesa, você fala de trabalho. Você sai para jantar, você fala de trabalho. Você vai para academia, você fala de trabalho. Isso, para mim, é paraíso na terra, gente. Porque eu amo trabalhar, então, para mim, é maravilhoso. Agora, o seu pai, Roberto Jefferson, tá na disputa aí? É candidato à presidência da República? Tá para sair a homologação da candidatura dele. Ele se lançou a presidente da República pelo PTB, numa tarefa de ajudar, inclusive, o presidente Bolsonaro no campo da direita a ter alguém ali próximo a ele que pudesse defendê-lo dos ataques de todos os demais candidatos do centro-esquerda. E meu pai, que tem uma visão muito estratégica, muito lá na frente, já vê as coisas muito antes do que as outras pessoas, até pela experiência e pela inteligência dele, se deu conta de que na América Latina, esses países que conseguiram voltar a ocupar os governos fazem algumas jogadas interessantes. Primeiro, essas urnas eletrônicas, que a gente sabe que a auditoria da apuração delas não é transparente, a gente luta para que a auditoria siga na transparência de todo o processo, para que a gente possa, inclusive, confiar nesse sistema eleitoral. E também, uma das outras jogadas da esquerda é dividir, fracionar o centro e a esquerda em várias opções, tipo um menu de candidatos para atingir e agradar vários públicos, e concentrar todo o ataque no candidato. Em geral, é sempre um candidato, porque eles não deixam aparecer outro candidato da direita. O que faz com que o Bolsonaro, por exemplo, apanhe de todos os outros. Já vem apanhando da mídia há 3 anos. Já vem apanhando da justiça há 3 anos. Sem trégua. Imagina você ainda ter todos os demais candidatos batendo nele. Não, agora vai ter meu pai. E o meu pai também, vindo candidato, coloca o dedo na cara do Lula e fala: no seu governo teve mensalão? No seu governo teve corrupção? Teve petrolão? Teve assassinato? Papai não tem papa na língua, né? Então o papai vai soltar o verbo. E o Xandão que se cuide, porque o dele tá guardado também, querido. Ele sabe que ele não tem mais jurisdição para perseguir meu pai por nada. Nada, absolutamente nada. Mas insiste, inclusive, impedindo meu pai de dar entrevistas que ele poderia dar se fossem concedidas por ele, Xandão de Moraes. Mas ele segue
impedindo meu pai de falar. Eu não sei por quê. Eu não sei que medo o Alexandre de Moraes tem do que meu pai volte a falar. Né? A gente vai descobrir em breve. 16 horas e 20 minutos. Essa é a Cristiane Brasil, candidata a deputada federal pelo PTB aqui no estado de São Paulo. Cristiane, boa sorte na sua eleição. Boa sorte aqui no estado de São Paulo. E eu gostaria de ouvir as suas considerações finais, por favor. Bom, eu quero que o povo de São Paulo saiba que tem uma opção para candidata mulher, conservadora, de direita, armamentista. Eu estou tirando, inclusive, o meu registro para poder ter o meu... CRB, né? Meu CAC. CAC. Para poder dar meus tiros esportivos. Aliás, eu aconselho a vocês, inclusive mulheres, tá, a terem seu porte. E quero que vocês saibam que vou dar tudo que eu posso para defender o Brasil para os brasileiros contra qualquer tentativa nacional ou internacional de internacionalizar o Brasil, de entregar as nossas riquezas, tudo que a gente tem de melhor para outros países que, para piorar, nem democracias são. São ditaduras comunistas que não respeitam o ser humano, não respeitam a dignidade da pessoa humana e não estão nem aí para os brasileiros. Então a gente tem que pensar que essa é uma eleição tão importante, mas tão importante, que não dá nem para brincar de abstenção, anular voto ou deixar voto em branco. Então a sua maior arma é o voto. Portanto, escolha bem seus candidatos e vote. Obrigada pela sua participação. Olha, para você que deseja rever essas e outras notícias, acompanhe a programação da Rádio Guardiã. Curtam as nossas redes sociais, está bem aí na telinha do seu celular. Acompanhe a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, na maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. A Guardiã da Notícia.com. Para ouvir no seu carro, basta conectar no Bluetooth do seu celular. Continua a nossa programação.